Bom, então vamos lá. Vamos começar o nosso último vídeo dessa série sobre como coreografar junto com os seus alunos durante a aula. Se você não assistiu o vídeo um, não assistiu o vídeo 2, eu sugiro que você volte lá, assista esses vídeos, porque a gente vem desenvolvendo uma série de pontos importantes para você pensar nesse tema que a gente está falando aqui. E por que que esse tema é importante? Porque hoje, quando você trabalha com aulas coreografadas, você tem 2 opções, né? Ou você chega com uma coreografia pronta e você vai, reproduzir isso ali com os teus alunos e eles vão aprendendo, à medida que eles vão repetindo, ou você leva um pré-projeto para sua aula e os seus alunos, junto com você, vão entendendo a forma como você elabora as combinações dos passos e ainda você tem algumas dinâmicas para modificar isso, dependendo do tipo de pessoa que você tem ali na frente. E aí, quando você percebe no final da aula, você coreografou junto com seus alunos, de acordo com aqueles alunos e durante a própria aula. Isso você pode fazer numa aula de ritmos, intervalada, quando você tem várias músicas, mas também você pode fazer numa aula contínua, que também é uma aula de ritmos, só que de forma contínua, onde você usa uma música que vai do começo ao final sem parar, non-stop, sabe? Começa a aula depois do aquecimento e você fica ali coreografando por 40 minutos. Você faz uma grande coreografia, tá? Então você tem essas 2 opções. Em geral, é isso que você tem quando você trabalha com esse tipo de modalidade, né. Essas aulas são aulas cardiorrespiratórias, o objetivo é desenvolver o sistema cardiorrespiratório, além dos aspectos que vão ser desenvolvidos com os movimentos coreográficos, né, memorização, senso de direção, atenção, coordenação, bilateralidade, enfim. Então, as aulas coreografadas, elas são super positivas, elas são uma grande ferramenta, elas são integrativas, as pessoas se socializam ali, e quanto mais você tiver elementos para dar aulas diferenciadas para os seus alunos, melhor ainda para você. Então, se você é esse tipo de profissional, então esse é a websérie aqui vai te ajudar bastante. Então, sugiro que você assista o vídeo um, o vídeo 2, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho aqui nesse vídeo 3. Só para a gente fazer um resumo básico do que a gente já falou, a gente pensou aqui desde do primeiro vídeo dessa websérie que é preciso tomar algumas decisões em 3 níveis para você usar esse modelo de aula onde você coreografa com os alunos. Algumas tomadas de decisão vão acontecer antes da aula, algumas durante a aula e você tem os adicionais. Então no primeiro vídeo nós falamos antes da aula, nós falamos sobre música, passos e base coreográfica, por isso que eu sugiro que você assista o vídeo 1. Durante a aula, que foi o vídeo 2, a gente falou da distribuição das fases, os passos que dão liga e ajustar a didática, que foi no vídeo 2. E hoje nós vamos falar dos adicionais. E os adicionais eu separei aqui em 5 pontos fundamentais. E eles são adicionais mesmo, porque você vai usar isso durante a aula. Durante a aula você vai tomar essas decisões que a gente vai falar aqui nesses 5 pontos adicionais que vão fazer com que no final da aula você tenha um resultado positivo. Você tenha uma coreografia que foi montada com aquele grupo de alunos durante aquela aula, que eles conseguiram fazer, que eles obtiveram resultado, que eles se encantaram com essa aula, que eles voltem na próxima, né? Eles vão ficar tão felizes que eles vão voltar na próxima aula. Então, vamos falar desses 5 pontos fundamentais, tá? O primeiro ponto é facilitar. Facilitar o quê? A vida do seu aluno. Facilitar mesmo. E você tem 2 momentos de facilitação. Um é sobre a técnica, na técnica, e o outro nas dicas que você vai usar na sua aula. Então, tecnicamente, o que você pode fazer para facilitar a vida do seu aluno? Retirar alguns giros que você tenha na sua coreografia, caso você perceba que realmente isso não seja possível para aquele grupo de pessoas ou para algumas das pessoas da sua aula. Retirar alguns braços, alguns elementos que você fez com os membros superiores que podem trazer um nível coordenativo maior e isso pode dificultar. Quando você estiver numa aula coordenativa, uma aula coreográfica, o mais importante é o movimento das pernas. O braço é o segundo plano. Então, se você tiver que tirar alguma coisa, você elimina os braços e mantém o movimento das pernas. Você pode retirar alguma mudança de direção que confundiu a cabeça do grupo.
né, que não deu certo o processo de ensino, que só atrapalhou ao invés de beneficiar. E ainda, você pode não dar novos passos e repetir passos que você já fez na aula, com alguma pequena modificação, porque isso facilita a vida do seu aluno e ele não para ficar perdido e se mantém em movimento, que é o que você precisa, principalmente se for uma aula contínua, não é mesmo? Então, esses são as possibilidades de facilitar na técnica, né? Esse é o número 1. E agora, nas dicas. Bom, nas dicas didáticas, minha sugestão é que você use ainda mais o canal auditivo do seu aluno, ou seja, use a sua fala para que o aluno escute e pelo canal auditivo ele entenda melhor aquilo que você precisa fazer. Obviamente, você não vai trabalhar com textos grandes, não, mas você vai usar, sim, elementos da fala para que o aluno escute e entenda o que você faz. Isso facilita muito a vida dele, como um aprendiz dos movimentos naquele momento, né? Você pode usar figuras associativas, falar coisas que representem aquilo que está fazendo e não necessariamente o nome do passo. Você não precisa falar step touch, grapevine, polichinelo. Você pode falar outras coisas que associadas ao passo, que podem fazer a pessoa relembrar. Existe um movimento que a gente usa que se chama saltito, você pode falar pulinho, você pode falar para cima, você pode falar com o que você quiser. Use as palavras que forem as mais fáceis da pessoa entender o que ela precisa fazer, tá? E quando der tudo errado, você pode simplesmente parar e recomeçar. É simples assim, olha que fácil. Você para tudo, recomeça, para a música, não tem problema, não tem essa coisa de, ai, não posso parar, tem que continuar junto com a música direitinho. Não tem isso. A verdade, você tem mais é que ajudar as pessoas para que elas façam a aula e obtenham o resultado da aula, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é o facilitar. O segundo ponto é que coordenação deve ficar na primeira metade da aula. Coordenação, movimentos que têm mais nível coordenativo, é mais interessante que fique na primeira parte da aula. E os movimentos que exigem mais do aspecto condicionante podem ficar na segunda metade da aula. Por que eu estou falando isso para você aqui? Porque para fazer exercícios coordenativos, né, você precisa ter um cérebro recheado de combustível. Você precisa de glicose no seu cérebro. E no começo da aula, o seu cérebro está repleto de glicose. Então, a sensação que você tem é que você está pronto para receber informação e conseguir executar, tá? Então, na primeira metade da aula, a primeira metade da aula é o momento ideal para você trabalhar os seus desafios coordenativos. Tá? Já na segunda metade da aula, você pode exigir do condicionamento físico com movimentos muito mais simples. Então, você não perde a segunda metade da aula, ela não se torna menos interessante porque você não tem um aspecto tão coordenativo. Você vai desafiar o seu aluno no aspecto condicionante, porque na segunda metade da aula ele ainda tem combustível para esse tipo de desafio. Então, você pode jogar esse desafio de acordo com o combustível que o seu aluno tem dentro do corpo para executar aquilo que você precisa, tá? Então, a gente tem, às vezes você se preocupa muito em fazer uma coreografia muito, muito, muito elaborada para um grupo de pessoas e esse movimento específico, todo cheio de nuances, está lá no final da aula, a pessoa começa a errar. Né? E outra coisa, quando a aula vai passando, o tempo vai passando, o aluno vai se cansando e ele vai errando mais o movimento naturalmente. Olha, quem dá aula de step sabe disso. Quando as pessoas vão se cansando mais para o final da aula do step, às vezes ela chuta o step. Quando ela chuta step, isso é um sinal do cansaço, da fadiga. Este não é um momento para a pessoa receber um estímulo de movimento coordenativo, porque ela está sem combustível nenhum, tá? Então, fica aí de exemplo e de dica para você durante a sua aula, tá? Bom,
Esse é um aspecto importante, não cumprir a coreografia. Você foi lá com um plano coreográfico, começou a usar as estratégias para ensinar, começou a usar os canais de aprendizagem, e aí as coisas não andaram como você gostaria, tá? Isso pode acontecer quando você estiver dando aulas com públicos que você nunca viu na vida, né? Quando você vai dar aula num navio, num clube, numa praia, num evento, isso pode acontecer. Tá? Então, qual é a sua alternativa? Usar o estilo livre? Simplesmente apaga a questão coreografia e vai para o estilo livre. O que é o estilo livre, Mônica? É quando você usa um movimento, você pratica aquele movimento com a música, depois você agrega os elementos que você queria agregar, o braço, a direção, papapá, pratica, 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 e depois você descarta esse movimento e passa para o próximo movimento. E aí, o próximo movimento, você começa tudo de novo, ensina esse próximo movimento, coloca todos os elementos ali de coordenativos que você tem, usa as mudanças de direção que você gostaria, pratica, pratica, pratica no ritmo da música e descarta esse movimento. Você não retoma a fazer esses movimentos. Você faz e não faz mais. Então, isso é o estilo livre. Você vai ocupando o tempo da aula praticando habilidades sem combinação. Isso é estilo livre, é uma grande oportunidade, é uma ótima oportunidade de te livrar da escravidão de ter que cumprir uma coreografia. Você não precisa disso, mas você precisa conhecer bastante de movimentos, né? Precisa conhecer bastante de movimentos. Isso a gente faz nos nossos cursos. A gente precisa ensinar muito de movimento, muito de ordem de movimento, de onde vem o movimento, para onde ele vai, de subpassos, passos que são agregados, para você entender e ter o quê? Um acervo de movimentos possíveis de serem feitos na sua aula para usar o estilo livre, tá? Bom, movimento de impacto emocional. Os movimentos de impacto emocional são movimentos que não necessariamente fazem parte daquela rotina que você já construiu com o seu aluno. São movimentos de socialização, são movimentos integrativos, são movimentos que as pessoas fazem em dupla, são movimentos onde a sala se encontra, né? Em geral, a sala de ginástica ela está sempre virada para um lado, os alunos estão posicionados de frente para o professor. Existe aí algumas mudanças de direção que são possíveis de serem feitas, mas quando você muda a direção, integra os participantes, usa movimentos de impacto emocional, você vai elevar o seu padrão lá para cima, você vai elevar o seu patamar lá para o céu. Sua aula vai ganhar um aspecto incrível de socialização. Os alunos gostam disso. Eles vão se lembrar desse momento como único e vão querer que isso se repita em algum outro momento. Vão torcer para que chegue o dia que isso se repita, né? Então, movimentos de impacto emocional. Nunca perca a diversão. Esse é um outro ponto importante. Nunca perder a diversão, tá? Por que isso? Porque se você mantém aquela carga do no pain, no gain só, é boa também, no pain, no gain, mas quando você eleva para a diversão, tudo fica mais leve. Você precisa lembrar que as pessoas estão indo fazer a sua aula, elas precisam viver uma experiência positiva. E a diversão na aula eleva o nível da motivação e é muito provável que aumente a taxa de retenção dos seus alunos. O que é a taxa de retenção? É a frequência dos seus alunos, é um número alto de alunos frequentes em todas as suas aulas, em todos os meses do ano, sem quedas, sem baixa temporada, entendeu? Então, quando você mantém essa retenção lá em cima, significa que esse seu negócio aí de dar aula está dando certo. Então, nunca perca a diversão, mantenha o alto astral dentro do processo educativo, tá? Então, não esqueça, é uma aula de ginástica, tem treinamento, tem coreografia, tem movimento, tem e processo ensino-aprendizagem, mas tem diversão. Até esse é um dos lemas aqui do Clube do Fitness, né? O clube é exercício, educação e diversão, tá? Então, a gente está falando aqui nessa websérie, desde o primeiro vídeo aqui, esse é o terceiro e último, que às vezes o só copiar, que é uma alternativa que você tem de trazer uma coreografia e copiada, decorada e levar para o seu aluno, às vezes ele não desenvolve o criar.
né? Porque na verdade é só replicar, é uma possibilidade real, mas em algum momento você vai optar por esta ou por aquela forma de aquele modelo de aula. É bom que você tenha essa dinâmica, esse leque, para que você possa trabalhar em diferentes possibilidades, né? Que o mercado se abre para você e que você tenha na manga todas as reais possibilidades de trabalho. É para sair do copiar e colar, para entrar para o criar e treinar. Muitas vezes é isso que a gente vai fazer, né? A gente sai de um modelo e entra no outro, e a gente transita entre esses modelos de acordo com aquilo que você precisa fazer para aquele público que está na tua frente. E para isso você precisa de conhecimento, conhecimento de causa, conhecimento de sala, conhecimento de técnica. E em uma técnica mais aprimorada do que somente pensar em treinamento cardiorrespiratório, exatamente isso que a gente tem no curso de aulas autorais coreografadas aqui do clube. A gente aborda em 5 módulos os 4 pilares que são os fundamentais para você ser um professor autoral e não depender de outras coreografias para suas aulas. Você pode usar outras coreografias feitas por outras pessoas, se couber para o seu grupo de alunos, mas é importante que você saiba fazer sozinho para ampliar o mercado. E aqui nesse curso de aulas autorais, você aprende esses 4 pilares na profundidade, dividido em 5 módulos. O primeiro pilar do curso de aulas autorais é a musicalidade. E a musicalidade na sua totalidade. Não é escolher a música só que está tocando no rádio, a música da moda, a música viral. É entender a música em todos os seus aspectos, mapear a música ou simplesmente aprender a entrar no pulso dela e jogar dentro desta música uma métrica de movimentos que seja fácil de entender para o aluno. Então, usar a música como isso, como essa ferramenta esse instrumento para ensinar passos. Fora que a música também é uma ferramenta de intensidade para essa sua aula cardio. Seja uma aula de ritmos com músicas intervaladas ou uma aula de ritmos com música contínua. Então, a musicalidade ela é abordada no curso de aulas autorais com esse viés. O outro pilar é o pilar passos. Passos, movimentos coreográficos, como construir, como desconstruir uma coreografia, entender quais são os passos de base, quais são os passos que são subpassos desse passo de base, como criar pré-passos para chegar no passo principal. E isso vai ajudar o quê? Na aprendizagem do aluno, é sempre focado no aluno, na aprendizagem do aluno para que ele possa aproveitar, entender, fazer, executar bem e você poder exigir dele cada vez mais para ele se desenvolver em termos cardiorrespiratório, mas também em termos de coordenação, em termos de motivação, em termos de atenção, de memorização, né? Trabalhar a bilateralidade, tudo isso vai acontecer quando você domina passos. Tá? O outro pilar é a didática de ensino. A didática de ensino, que é a pedagogia do movimento, é aquele momento onde você mostra que você é professor. É ali que você mostra que você veio para isso. Então, entender todas as nuances da didática de ensino vai fazer você tirar de letra qualquer aula. Coisas que você vai fazer para os canais de aprendizagem serem acionados mais rapidamente, atitudes que você vai ter durante a aula que vão facilitar a vida do seu aluno, atitudes que você vai ter na aula até para facilitar a sua vida na hora de ensinar, para que eles consigam fazer mais rapidamente e já usufruam do benefício da aula que você está ministrando. Então, a didática de ensino, ela é ampla e bem específica para a sala de ginástica, tá? E o outro pilar do curso de aulas autorais é o do treinamento desportivo, porque a hora que você consegue linkar treinamento desportivo com a sua aula de ginástica, neste momento você está dando treinamento em forma de aula coletiva para o seu grupo. E aí você começa a planejar, organizar, orientar, criar metas. Isso vai fazer com que o teu aluno te olhe com outros olhos. O aluno te reconheça como um professor que cuida dele, um professor respeitado.
né? Você vai ter essa valorização, não só do seu aluno, mas do mercado como um todo. Essa é uma brecha no mercado. Então, os professores hoje que assumem este posicionamento de ser autoral e de ser um professor qualificado, ele preenche esta brecha de mercado, que é uma demanda grande, grande, grande. Hoje o mercado precisa deste tipo de profissional. Então, se você é essa pessoa, é esse professor de educação física, do fitness, que tem a intenção de elevar o seu patamar profissional, de elevar a sua carreira, o curso online de aulas autorais coreografadas, ele é um curso direcionado para você. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo neste vídeo para você entrar agora e se matricular imediatamente. Você pode se matricular a qualquer momento, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, esse link vai estar aqui embaixo, você pode se matricular. Mas esse vídeo vai entrar no ar hoje, e para quem entrar para o curso de aulas autorais no mês de dezembro, agora, até o final do mês de dezembro, eu vou oferecer uma condição especial e vou oferecer bônus extra àqueles que já têm dentro do curso, porque o curso oferece vários bônus. Então, clica neste link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, entra para o grupo de aulas autorais agora e já começa o seu próximo ano num outro patamar. Enfim, esta é o nosso último vídeo dessa websérie. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Então, deixa um curtir aqui para mim nesse vídeo, assina o canal, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário aqui embaixo, fala um pouco sobre esse assunto, quero te conhecer mais, vamos bater esse papo, vamos continuar elevando o seu nível dentro da profissão e o patamar do nosso mercado do fitness cada vez mais, tá? Então é isso, finalizando aqui a nossa websérie. Fica bem e a gente se vê no próximo vídeo.